Boa tarde a todos e todas. Estamos retomando às 16h09 a quarta reunião da comissão processante. E tendo em vista as manifestações que nós fizemos aqui, eu indaguei aos membros da comissão, nesta breve interrupção que tivemos, vereadores Marcelo, Afonso e o vereador Júlio, se, assim como esta vereadora, também não tiveram acesso ao documento, o segundo documento apresentado pela denunciante Mariana Zwicker. E, igualmente, confirmaram não terem tido acesso até o presente momento a esse documento. De forma que eu solicitei aqui a secretária da comissão processante que procedesse a uma cópia do documento para que nós pudéssemos, a despeito da disponibilização virtual que se seguirá, para que nós possamos o entregar aos membros e também ao acusado, a quem seguramente incumbe de primeira hora o interesse no conteúdo desse material, assim como o agora constituído defensor do vereador Borgo, o advogado Benedito Roberto Meira. Então, nós estamos aqui entregando para os membros da SEI, para o vereador Borgo, para o advogado Benedito Roberto Meira, cópia deste processo. Vocês verão que nós cuidamos de que seja apenas e tão somente o documento trazido a esta casa, para a ACP, pela denunciante. E não a manifestação solicitada pelo vereador Marcos, presidente dessa casa. Nós não solicitamos nenhum parecer, portanto, o material encartado aqui nesse processo é de única e exclusiva responsabilidade do presidente desta casa. Para que nós possamos dar seguimento nas avaliações e nos atos desta comissão, será importante, até porque o pedido da denunciante repousa na desistência, e é preciso que se faça uma ampla avaliação dos argumentos trazidos e também das implicações. Nós tomamos aqui a deliberação de fazer a distribuição deste material e de encerrarmos esta reunião da comissão na data de hoje, retomando a próxima e quinta reunião na próxima terça-feira. Presidente, por questão de ordem, esse documento aqui que Vossa Excelência me entregou, ele foi juntado no processo? Sim, ele é parte do que foi juntado. O documento do vereador Marcos está juntado na íntegra. Certo. O senhor pode ter acesso por lá. Além desse documento, existe mais algum documento, tem parecer da procuradora juntado aos autos? Não. É só esse documento? Só esse documento. Muito tem bem. Só os documentos que Vossa Excelência apresentou 2 pedidos para deliberação. Não, nesse processo. Em outro, não. Sim, mas aqui, na comissão processante, o vereador Marcos juntou o parecer da procuradora? Sim, juntou. Eu vou fazer um requerimento, Vossa Excelência, na próxima sessão para analisar, mas desde já eu deixo o requerimento pedindo a exclusão desse documento, tendo em vista que o vereador Marcos não tem interesse jurídico, interesse processual nos autos. Então, tendo em consideração que somente as partes podem protocolar nos autos, e o vereador Marcos não tem interesse jurídico, eu questiono, na verdade, se ele pode juntar documento a esses autos. O senhor vai fazer somente verbal ou o senhor, através do seu advogado, vai formalizar? Verbal, Excelência, por quê? Porque hoje de manhã eu protocolei um documento, tá, onde eu peço a inclusão de um novo documento, aonde o vereador Marcos se nega a juntar aos autos. Então, até para entender o porquê que ele está se negando a juntar um procedimento paralelo que foi feito nessa casa, então eu quero saber se ele pode juntar aos autos esses documentos ou não. Como ele juntou aqui, essa é a minha dúvida, como ele fez a juntada desse procedimento, dessa renúncia aqui, nos autos, eu não consigo entender o porquê que ele não junta um outro procedimento que foi feito da mesma forma. Foi feito um questionamento pelo vereador Júlio César ao presidente da casa, o presidente da casa encaminhou à procuradora jurídica, a procuradora jurídica respondeu esse questionamento e o vereador Marcos, até o momento, ele não juntou no processo.
como ele foi feito esse mesmo procedimento, tá? A denunciante, ela fez um requerimento ao vereador Marcos, o vereador Marcos mandou para a procuradora, agora o vereador Marcos juntou o processo. Então ele não está atuando da mesma forma. E como hoje de manhã, agora antes do início dessa sessão, eu fiz um requerimento para que Vossa Excelência intime o presidente a juntar esse procedimento no processo, eu gostaria que, primeiro, que fosse analisada a legalidade desse procedimento do vereador Marcos em fazer juntada dentro do processo. Sendo legal esse procedimento do vereador Marcos, tá, eu reitero o pedido feito nesse requerimento já protocolado para que o vereador Marcos junte ao processo o documento paralelo que foi feito junto à Procuradoria, que eu considero como sigiloso, tendo em vista que até o momento nós não temos ciências e pelo decreto 201 de 67, artigo 5º, inciso 4º, a defesa tem que ser intimada de todos os atos do processo. E até agora não fui intimado desse procedimento, no que agora, daqui para frente, passa a ser o meu advogado, juntamente na defesa, o coronel Benedito Roberto Meira. Veja, senhores, eu opino aqui de plano pelo indeferimento do pedido do vereador Borgo. Nós estamos aqui fazendo, justamente, vereador Borgo, a preocupação de que os atos do presidente, que são estranhos às regras da comissão processante, do 201, os riscos que ele traz de mácula. Nós não vamos ficar aqui nos debruçando sobre as atitudes do presidente, deliberando sobre determinação de retirar o que ele já colocou. Já faz parte, vereador. Inclusive, acho que o pedido de Vossa Excelência nem atende aos interesses da sua própria defesa, na minha opinião, se o seu defensor quiser se manifestar. Mas, de qualquer maneira, como você está fazendo um pedido aqui oralmente, eu, particularmente, opino pelo indeferimento do pedido do vereador Borgo. Gostaria de ouvir os dois... Deferimento seria da juntada desse processo, é isso? Você fez um pedido de deferimento de que nós peçamos a extração desse material. Sim, da extração. Não vamos... Já está aqui, vereador. Já faz parte, ele já fez enquanto presidente. Se esse ato macula a tramitação, seguramente é interesse mais do que de ninguém da sua própria defesa. Sim. Nós não podemos aqui ficar nos debruçando na CP sobre os atos legais ou ilegais do presidente, porque ele não faz parte da comissão. Sim, mas uma questão é a juntada do vereador Marcos, que Vossa Excelência, então, opina pelo indeferimento e vai ouvir os demais membros. Eu estou dizendo em relação a outro pedido, a outro trâmite. Esse pedido foi verbal. Tá, do indeferimento, eu estou entendendo. Agora, a outra questão que foi feita por escrito, até se Vossa Excelência quiser responder, a comissão que intime o presidente para fazer essa juntada do outro procedimento que consta. O senhor já tem um pedido nesse sentido no processo. Já. Nós deliberamos hoje, agora aqui, e trouxemos esse debate para público, para que haja respeito ao princípio da transparência e da publicidade, de que nós não iremos apreciar nenhuma outra matéria, haja visto que, nesse decurso das últimas 2 semanas, um dos documentos mais importantes chegados a esta casa é este documento da denunciante, que só chegou para a comissão agora. Então, antes de deliberar sobre este, nós, enquanto membros da comissão, não iremos tomar nenhuma outra providência ou deferimento. Os documentos que o senhor protocolou estão aqui no processo e serão lidos e apreciados na próxima reunião. Ex-vereador, né? Meira. Advogado Benedito Roberto Meira. Está com a palavra. Muito obrigado. Vereador Estela, presidente da comissão, vereador Júlio, relator, vereador Marcelo, membro da comissão. Meus cumprimentos aos três ex-colegas aqui de casa. Eu ia pedir exatamente para a senhora, para os membros da comissão, uma redesignação de uma nova audiência para, acho que é terça-feira, próxima terça-feira, exatamente para que eu possa receber na íntegra todo o processo. Eu ia pedir para que a servidora, a Giovana, possa me enviar no meu e-mail, né, por meio de link, para que eu possa ter acesso na íntegra de todos os documentos. Em relação ao que o vereador Borgo questionou agora há pouco, e eu gostaria de deixar bem claro, pedir para que os vereadores que compõem essa comissão entendessem o seguinte: uma comissão processante, ela é uma comissão especial, é uma comissão diferente, uma comissão excepcional. Nós temos as comissões permanentes, que são constituídas logo no início dos mandatos, de cada biênio, né, quando tem uma nova composição da mesa diretora. Mas as comissões especiais de inquérito, as comissões processantes, elas são excepcionais, né? Então, os senhores aqui têm a prerrogativa
de todos os documentos pertinentes e que estejam relacionados ao assunto da comissão processante em que figura o vereador Borgo como acusado, o presidente da casa, em que pese ele ser o presidente da Câmara Municipal, ele não tem a prerrogativa de receber qualquer documento e encaminhar por livre e espontânea vontade a quem quer que seja, a não ser a presidente da comissão processante. Então, o que o vereador Marcos, ao meu ver, infringiu, que é o artigo 5º, inciso 4 do Decreto-Lei 201, que diz taxativamente o seguinte: o denunciado deverá ser intimado de todos os atos do processo, pessoalmente ou na pessoa do seu procurador. Eu não estava constituído como patrono, como advogado do vereador Borgo no dia 14 de abril, quando a senhora Mariana Fraga Zwicker, que é a requerente do pedido de comissão processante, ela protocolou aqui, desistindo da processante em relação ao vereador Borgo. Esse documento, ele teria que ser encaminhado de imediato para a presidente da comissão processante, que, por sua vez, deveria dar ciência ao acusado, ou se ele tivesse um advogado, o seu advogado, e isso não foi feito. E isso é uma falha muito grave. É um rito que foi descumprido, e isso, de uma certa forma, viola o princípio do contraditório e da ampla defesa. O que foi feito em encaminhar esse documento de pedido de retratação ou pedido de desistência por parte da senhora Mariana para a comissão processante, e ele, por sua vez, encaminhar para a consultoria jurídica, é um erro gravíssimo. Na verdade, ao meu ver, ele, de uma certa forma, não respeitou a prerrogativa da comissão que foi instalada nessa casa, que, por sorteio, ninguém aqui foi voluntário, ninguém aqui escolheu, eu quero fazer parte da comissão processante. Né? Nós temos um rito aqui que deve ser obedecido, que é por sorteio. Os 3 foram sorteados e deliberaram entre os 3 uma presidenta, e deliberaram entre os 3 um relator que aqui está constituído. Então, é isso que houve uma falha muito grave por parte do presidente dessa casa. Então, vereador Estela, eu ratifico o pedido de redesignação para o dia 29, já deliberado por Vossa Excelência, e na próxima terça-feira nós voltamos a discutir e definir qual é o parecer da deliberação por parte da comissão. Eu entendo, salvo o melhor juízo, que o pedido formulado pela senhora Mariana, né, em que ela inicialmente aponta quebra de decoro parlamentar por parte do vereador Borgo, mas sequer aponta uma testemunha de acusação, sequer aponta quem foi a pessoa com quem o vereador Borgo sequer teve esse entrevero, vamos dizer assim, que houve aqui dentro dessa Casa de Leis. Então, eu entendo que os senhores terão a prerrogativa de deliberar para que o pedido da senhora Mariana seja devidamente apreciado. E eu entendo que o pedido dela faz todo sentido. Afinal de contas, como eu tive a oportunidade de ouvir o seu voto e também o voto do vereador Júlio e também a manifestação do vereador Marcelo, quando, na verdade, houve lá uma divergência, né, de um voto, mas eu entendo que o voto que Vossa Excelência emitiu, ele faz todo sentido, porque, de fato, os links que foram apontados pela denunciante, eles não levam a vídeo algum. Se eu fizer qualquer alteração no link desses vídeos, seja um underline, seja um espaço, seja o que for, eu estarei violando aquilo que, de fato, foi apresentado pela denunciante. Então, a senhora e os senhores sabem melhor do que eu o conteúdo de tudo isso, e eu espero que a senhora e os senhores tenham o bom senso e peçam aí pelo desprovimento, pela descontinuidade desse processo, ao meu ver, absurdo, em desfavor do vereador Luiz Eduardo Penteado Borgo. É isso. Senhor, para ter certeza que os 3 membros e julgadores aqui agirão dentro da mais isenta análise e tomarão a decisão do voto com o maior respeito possível, não só a esta casa, mas também a legislação que norteia e vincula os trabalhos a que nós estamos obrigados
a desempenhar, como Vossa Excelência bem disse, por sorteio e não por voluntariedade, né? Nós não pedimos para ser, mas somos julgadores e, como julgadores, temos que ter o senso e a responsabilidade. Portanto, com essa atribuição de análise do pedido apresentado, nós declaramos a 4ª reunião encerrada às 16h24 e pergunto ao vereador Borgo se pode constar em ata que considera-se já consciência tomada para a reunião da próxima terça-feira, dispensando, 14 horas, dispensando a notificação formal. Sai ciente da audiência, presidente. Agradeço. Obrigada e considero encerrada a reunião.